A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos mais uma noite. Mais um momento. É o nosso encontro da oração de todas as noites. É o momento de nós orarmos. É o momento de clamarmos a Deus. E eu te convido para junto nós orarmos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais este dia que já findou. Uma nova semana que nós já iniciamos. E nós temos muito a pedir ao Senhor para esta semana. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos proteger dos males. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, romper as correntes, as amarras, os impedimentos. Que o Senhor venha e se colocar em nossa frente, para que tudo que nós fizermos nesta semana seja possível tudo dar certo. Que o Senhor possa ir à nossa frente, que Ele possa estar na frente dos seus negócios, das suas compras, das suas vendas, do seu trabalho, de tudo que você for fazer, uma viagem, frente dos teus filhos que vão para a escola. Que o Senhor possa estar no teu lar, guardando e protegendo no período que você está ausente, está trabalhando, está ocupado, está aí nas atividades diárias. Que o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa livrar dos roubos, dos assaltos, dos sequestros, que o Senhor possa nos livrar das setas do maligno, dos dardos inflamáveis que são lançados contra nós e contra a nossa família. Vamos orar para que Deus venha nos guardar nesta semana e venha repreender toda a potestade. Os principados lutam contra a nação. Muitas das vezes surge aí decretos, leis, mudanças, e nós não sabemos porquê, mas quem é o infeliz que criou um decreto, uma lei que venha trazer tanto prejuízo para o povo brasileiro? São os principados, os principados que são os que trabalham 24 horas usando as autoridades, usando os magistrados, usando aqueles que estão aí na administração, aqueles que estão na frente do poder legislativo, os legisladores. Nós temos que orar, nós temos que pedir ao Senhor. Orar pela nossa casa, orar pela nossa vida é o nosso dever e a nossa obrigação de fazer isso todos os dias. Mas nós temos obrigação e dever de orar também pela nossa nação, pelo nosso país, pelo povo brasileiro, pelas autoridades. Assim como Deus trabalha na nossa vida, Deus pode trabalhar também na vida dos legisladores, que são os responsáveis por tudo que é criado, por tudo que é trazido até o povo brasileiro através das leis, dos decretos, para que a nossa vida seja realmente uma bênção completa. Porque muitas das vezes nós temos a bênção, mas as leis e os decretos e as mudanças que vêm terminam nos atingindo, termina influenciando e chegam até nós, influenciando o que? Os empresários, o comércio, os lojistas, o empregador, as novas leis, os novos decretos. Então nós temos que orar para que Deus venha agir na nossa vida, na nossa casa, na vida daqueles que nós amamos, mas também sobre os legisladores da nossa nação. Então nós vamos orar agora. Ore pelas autoridades da tua cidade, do teu estado, do teu município. Vamos orar para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha nos guardar. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E mesmo que estejamos aí rodeados, cercados pelo mal, mesmo que as leis e os decretos sejam criados, mas todavia Deus lembrará dos seus filhos, dos seus servos, e Ele nos dará o escape, o livramento. Nós não fazemos ideia do que é o mundo espiritual. Muitas pessoas não têm nem conhecimento. Acham que é só essa vida. Você levanta, vai trabalhar, vai passear, volta para casa e é só isso. O lado espiritual, muitos não têm conhecimento. São principados. Sabe o que é principado? São príncipes. Príncipes do inferno. Príncipes malignos.
Lembram da passagem de Daniel? A Bíblia diz que Daniel se pôs em oração e durante 21 dias ele orou, porque o principado, quando se fala principado, não está falando ali apenas de um líder, né, que liderava na época os medas e os persas. A Bíblia está falando de um principado que se levantou para impedir a resposta chegar até Daniel. Mas, todavia, a oração chegou até diante de Deus. Porque quando Deus enviou o mensageiro trouxe a seguinte mensagem: Daniel, homem muito desejado, te são ouvidas tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Então Deus ouviu a oração de Daniel, mas tinha um principado no caminho. Que principado é este? São os principados que hoje agem em plena luz do dia sobre a nossa nação e nesta geração presente. Hoje nós temos aí muitos principados, como Bafomé, é um dos demônios de destruição da vida dos brasileiros. E nós não vamos ficar detalhando o nome de demônios aqui, mas esses são os principados que trabalham na área financeira, que trabalham na área da agricultura, que trabalham com as crianças, contra as crianças, que trabalham contra as famílias, que trabalham usando as leis, os decretos, as mudanças que são criadas, né? E chegam até nós, depois de tudo pronto. Aí vem as mudanças de lei, mudanças que trazem prejuízo para o trabalhador, para o empregador também, para os empresários. Olha quantos empresários indo à falência. São leis, são decretos, são mudanças aí no sistema que rege toda a nação. Que sistema é esse? Um sistema mundial, que nós também, muitos não têm conhecimento. Está tudo no sistema. O teu nome está no sistema, tua família está no sistema, teu CPF está no sistema, está tudo no sistema. É um sistema mundial. E nós não temos conhecimento desta parte espiritual. Não temos conhecimento desta parte que está aí na mão dos grandes, né? Dos grandes. Quando eu falo grande, não estou me referindo apenas ao presidente, mas estou me referindo a alguém que é muito maior do que ele. E que talvez não esteja na nação brasileira, está fora, mas tem influência, né? É influenciador, é influente, é influenciador, influenciam todas as nações. Fica aí, né, debaixo de um jugo, debaixo de um cárcere, né? Todos são obrigados a obedecer, é lei, é uma lei, né? Que demanda todas as nações, países, povos. E nós vemos aí que as guerras não é guerras criadas apenas porque alguém decidiu, não. Eu não gosto da cara do fulano e eu vou mandar bomba lá, não. Isso tudo já é criado, tudo planejado de tempo, não foi de agora. Então agora chegou o tempo das coisas irem acontecendo. Para quê? Para ir destruindo vidas, matando, diminuindo a população mundial, trazendo caos, né? Porque o mundo precisa estar no caos, para que tudo cumpra-se em cada palavra que já foi profetizada, que já foi dita pelo próprio Jesus. Fim dos tempos. Então nós vamos orar. É fim dos tempos, mas nós vamos orar, porque durante o tempo que a igreja do Senhor estiver neste mundo, e nós fazemos parte da igreja, você crê que é um salvo? Você crê que faz parte desta igreja? Que Cristo virá buscar? Então, enquanto esta igreja estiver na face da terra, o Espírito Santo está aqui presente. Ele está aqui guardando, cuidando, livrando e protegendo. Foi esse o pedido de Jesus para o Pai na oração sacerdotal. Pai, aqui estão os que tu me destes. Eles creram que eu fui enviado de ti. Eles creram na palavra. E aqui estão, eu vou voltar da onde eu vim. Mas eu não quero pedir ao Senhor, tire-os do mundo, mas guarde-os, livre e os proteja. E depois Jesus então disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo para que estejais convosco até a consumação.
até o fim de tudo. Então nós não estamos sós. O Espírito de Deus está aqui, guardando, cuidando de cada um daqueles que servem a Deus, que temem a Deus, que oram, que clamam, que pedem e que creram, né, nesta palavra maravilhosa. Então nós vamos orar, é o nosso dever, é o nosso compromisso. Orar e buscar a Deus em favor da nossa família, dos nossos filhos, em favor da nossa nação, do povo que vive nesta nação. São milhões de pessoas, mas todos precisam da misericórdia do Senhor. Vamos orar pelas nações da face da terra, vamos orar por aqueles que habitam na face da terra. São os 8 bilhões de pessoas que precisam da misericórdia do Senhor. Deus vai alcançar aquele a quem bem ele entender que é necessário, porque não são todos que creem em Deus. Tem muitas religiões, mas nem todas as religiões levam a Deus. Muitas religiões afastam o homem, o ser humano, né? Afasta de Deus, separa de Deus. Então, aquele a quem bem Deus entender que este teme ao Senhor e que este é necessário, que Deus o socorra, que ele precisa do socorro de Deus. Então nós vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, inclusive as autoridades, inclusive as autoridades. Vamos nos entregar nas mãos do Senhor, porque o nosso nome já está no sistema. E tudo que nós fizermos, somos sondados pelas redes sociais, somos sondados, né? Todos os dias tem alguém nos sondando, todos os dias tem alguém acompanhando. Não é só os anjos do Senhor, é o maligno, mas também é alguém que está por trás, né? Por trás deste sistema, que acompanha o movimento, o crescimento, acompanha tudo e nos acompanha. Mas a nossa fé está no Deus a quem nós servimos, que mesmo cercado e rodeado pelo mal, todavia o Senhor tem livramento para os seus. Daniel vivia cercado pelo mal, mas Deus livrou ele, tanto dos seus adversários, como lá dentro da cova, aonde todo mundo achava agora pronto, ponto final na vida de Daniel. Aí que muitos se enganaram, Deus estava com Daniel, porque ele orava, porque ele buscava a Deus. Davi buscava o Senhor de noite e de dia, diz ele, de dia e de noite. Em alguns livros de Salmos, ele declara, eu busco ao Senhor 3 vezes ao dia, eu busco ao Senhor pela manhã, ao meio-dia e à tarde, eu busco ao Senhor pela madrugada, eu busco ao Senhor ao amanhecer de cada dia, eu busco ao Senhor 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia eu prostro-me diante do Senhor para o adorar. Então, em vários salmos, ele declara quantas vezes ele buscava ao Senhor. E nós também devemos de buscar a Deus todos os dias. E estamos aqui, nesta noite, para buscar ao Senhor. E amanhã de manhã nos colocaremos novamente na presença do Senhor, buscando a Deus pela manhã e pela noite e por cada manhã, pedindo ao Senhor que nos guarde, nos livre e nos proteja. Mesmo em que o mundo esteja em crise financeira, todavia o Senhor dará livramento para os seus, tomará providência na vida de cada um de nós e não nos deixará faltar nada, porque Deus tem promessa e a promessa é para nós, para aquele que crê, para aquele que ora, para aquele que busca. Então nós vamos buscar ao Senhor agora. 142 de Salmos. Aqui está um homem que creu nas promessas de Deus. E desde menino ele diz, olha, aqui está o teu servo, o filho da tua serva. A mãe dele ensinou ele buscar a Deus. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, me coloco diante do Senhor, o teu servo, o filho da tua serva. Porque ele está dizendo que a mãe dele, desde criança, a mãe dele ensinou os filhos buscarem a Deus. Então nós vemos aqui que este homem que buscava a Deus, ele orou em meio ao grande perigo. Que perigo é este? O perigo de perseguição. Ele estava sendo perseguido e então ele se esconde
né? Segundo a história, nós encontramos essa passagem lá em Crônicas e também em 1º e 2º Reis, onde fala, né, sobre todos os reis que reinaram, né, nos tempos passados, desde o primeiro, que foi Saul, até o último, né, que fala lá, que chegou até o tempo do profeta Samuel, menino que foi criado lá no templo em que o sacerdote Eli, né, era o sacerdote daquela ocasião, em que houve a última guerra ali, e foi mortos muitos homens, inclusive os filhos de Eli, do sacerdote. Eles estavam também na guerra e foram mortos, né? Então é uma trajetória bonita e que nós encontramos nesses livros da Bíblia Sagrada, que é no Velho Testamento. E nós encontramos esta passagem aqui de Davi, que explica que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul perseguia, colocou soldados aos seus calcanhares, né, para tirar a vida de Davi, porque ele ficou sabendo que Davi tinha sido ungido como rei, e ele disse: não, o rei sou eu. Deus me deu este compromisso, eu fui ungido como rei, então ninguém vai tomar o meu lugar, ninguém. Ele achou que ele era eterno, porque foi Deus que colocou ele como rei. Mas Deus falou para Samuel: olha, Samuel, você está poupando Saul, mas eu já o rejeitei. Deus já havia rejeitado Saul. E Deus já tinha se provido de um novo rei. Só que Saul não aceitava. Não aceitava que um menino que chegou lá no palácio como um menino, mas um menino corajoso, agora cresceu, era um homem, casado, pai de filhos, né? Esposo até mesmo da filha do próprio Saul, mas mesmo sendo sogro, ele estava perseguindo Davi para tirar-lhe a vida. Olha que coisa tremenda. E agora Davi, fugindo de Saul, ele estava lá, enfiado dentro de uma caverna, em terras estranhas, longe da sua terra, longe, né, de Jerusalém, longe da sua família, de seu pai Jessé, longe da própria esposa e dos filhos. Ele estava lá na caverna de Adulão, que estava em outras terras, esta caverna. E ele pediu ao rei permissão para se colocar ali, porque ele estava fugindo de Saul. Quantas pessoas que estão fugindo dos problemas, fugindo das lutas e das provas que perseguem você já há tempo, né? Quantas pessoas tentando se escapar, tentando sobreviver, quem sabe se escondendo de certa forma, assim, na nossa expressão, dizendo, tentando fugir daquele que calunia, daquele que quer ver o teu mal, daquele que quer te destruir, daquele que te ameaça, daquele que quer tomar o que é teu. Então, estamos como Davi. Davi estava fugindo, poupando a sua vida, fugindo para livrar-se da morte. E lá na caverna de Adulão, ele ora ao Senhor e ele diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor e derramo perante o Senhor as minhas queixas. E na sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando aqui dentro de mim me esmoreço, o meu espírito, Senhor, tu conheces as minhas veredas. No caminho em que eu ando, os meus inimigos já colocaram armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Em nenhum lugar existe refúgio para mim. Ninguém se importa comigo, ninguém se interessa para me ajudar. A ti eu clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio.
e a minha porção na terra dos viventes. Eu não tenho mais ninguém. Ele está dizendo, ó, aqui na terra eu não tenho mais ninguém por mim a não ser o Senhor. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Ele se sentia encarcerado pela perseguição de anos. Tira a minha alma do cárcere para que eu novamente volte a render graças ao Senhor. E o justo novamente me rodearão. Quando tu me fizeres estes bens, quando o Senhor me libertar, quando o Senhor fizer com que eu seja livre de Saul, livre dos meus inimigos, livre de quem me persegue, livre de quem busca tirar a minha vida. Olha que oração tremenda. Era uma oração que ele fazia. E nós vamos fazer a nossa oração. Eu não sei qual que é o teu problema. Quem é o teu perseguidor? Quem é que quer te ver mal? Quem é que quer tirar o que você tem? O diabo está aí 24 horas lutando para tirar o que nós temos, assim como ele tirou o de Jó. Quando ele teve a oportunidade, ele veio como um raio, como um vento, bateu nos 4 cantos da casa e a primeira coisa que ele tirou, de uma só vez, foi os 5 filhos de Jó. E é isso que o diabo, muitas das vezes, o matador de sonhos, está aí. Saul, usado pelo maligno, era um dos matadores de sonho. Queria matar o sonho de Davi, que nem tinha pedido para ser rei, mas tinha sido ungido lá dentro da casa de seu pai. E está por aí, né? Espalhado aí pela nação, espalhado por onde moramos, por onde vivemos, no meio da nossa família, no meio dos familiares, da vizinhança, tem muitos aí. Muito Saul, espiritualmente falando, muito Saul, matador de sonhos. Não, é só ele que quer ser. Era só ele que era rei. Era só ele que sentava no trono. E ele achava que ninguém mais poderia sentar no mesmo trono que ele estava sentado. Mas quando Deus rejeita, quando Deus não quer, ele toma providência. Ele provê uma outra pessoa para ocupar aquele lugar. Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei se você está me compreendendo. Mas nós vamos orar agora, nós vamos pedir ao Senhor, quebra, Senhor, todo o cárcere que me cerca, quebra, Senhor, todo o cárcere, destrói todo o cárcere que tem me rodeado, que tem me impedido de realizar os meus sonhos. O matador de sonhos está por aí. Sabe quem é o matador de sonhos? É o diabo. E tem muita gente dando lugar a Satanás, por isso que Deus falou na sua palavra, não deis lugar a Satanás, não deis lugar ao diabo. Porque ele não tem nada para oferecer para a humanidade. Deus tem a vida e o diabo tem a morte. Deus tem bênçãos e o diabo tem maldição. Então o diabo não tem nada. É tudo engano, é tudo mentira, é tudo farsa. Só quem tem para nos dar é Deus. Porque este tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Então nós vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na sua santa e maravilhosa presença nesta noite, em oração. Eis aqui a sua palavra, Pai. Versículos que nós citamos desde o início, meu Pai, que começamos a gravar. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um que nos ouve, que vão nos ouvir no decorrer desta semana, e até, Senhor, os dias que se seguem do mês de julho. Olha quantas pessoas sendo perseguidas, olha quantas pessoas, Pai, sendo encurraladas, manipuladas. Olha quantas pessoas, Pai, que estão aí decepcionadas, porque aguardavam que os seus sonhos viessem realizar e eles lutaram para isso. Mas quando chegou o momento, quando estava chegando, Senhor, perto do momento, muitos se revoltaram, julgando que esta pessoa não tem capacidade, ou que esta pessoa não merece, ou que esta pessoa não pode. Mas só quem pode decidir pelas nossas vidas é o Senhor. Só quem pode impedir algo na nossa vida é o Senhor, porque as promessas vêm do Senhor. E se o Senhor prometeu
que mesmo nas nossas fraquezas nós seremos vitoriosos, então nada, sua palavra diz, operando o nosso Deus, nada pode impedir. E nós estamos aqui, Senhor, crendo na palavra e nas promessas do Senhor. Por isso nós nos colocamos em oração nesta noite, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, mesmo sem nós merecermos. E confiante nas suas promessas, estamos aqui colocando a nossa vida nas suas mãos. Tudo que temos, Pai, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento, o nosso trabalho, nossas finanças, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Colocamos tudo nas suas mãos. Porque o Senhor tem promessa para os que creem. Nós cremos na sua palavra. E a sua palavra diz que é necessário, que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que tenham fé. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, com fé, crendo que o Senhor é poderoso para ir diante de nós, quebrando, ó Pai, e desfazendo todas as barreiras, quebrando, ó Deus, todo mal que está aí na nossa frente. Sua palavra diz tão claramente em Isaías 45:2: eu irei diante de vós e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei o tesouro escondido e as riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o vosso Deus, que eu chamei vós pelo seu nome, e tu é meu. Eis-nos aqui na sua presença, Pai, pedindo socorro, assim como Davi, por muitas vezes perseguidos, por muitas vezes, Pai, encurralado, por muitas vezes, ó Deus, amedrontado, por muitas vezes ameaçado. Ele estava lá na sua presença, dentro da caverna de Adulão, fazendo esta oração. 142 de Salmos. Ele está dizendo: eu ergo a minha voz a ti, ó Deus. Ouve a minha voz e a minha súplica, Senhor. Eu derramo perante o Senhor as minhas queixas, e na tua presença eu exponho, eu coloco as minhas tribulações. Aqui dentro de mim o meu espírito esmurece. Mas o Senhor conhece as minhas veredas. No caminho aonde eu ando, o Senhor tem visto que muitas armadilhas têm sido ocultadas. Olha, Senhor, para mim. Olha para a minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça. Ele estava acabado. Ele estava envelhecendo. Ele estava cabeludo, barbudo, com as roupas sujas. Ninguém mais reconhecia aquele menino que venceu o gigante. Ninguém mais reconhecia aquele menino que o pai Jessé, mandava ele levar comida para os soldados. Ninguém mais conhecia Davi. Estava diferente. Fugitivo, fugindo de um lado e para o outro. Ele já não vivia mais a sua vida. Mas ele tinha matado não só o Golias, mas vencido muitas batalhas em Israel, até que Saul se enfureceu e começou a perseguir para tirar-lhe a vida. Não era para afugentar, não era para só entristecer, não era só para fazer ele fugir, mas a intenção de Saul era tirar a vida de Davi. E ele está dizendo: Senhor, ninguém mais me reconhece. Não há lugar de refúgio para mim. Eu não vejo interesse de ninguém por mim, ninguém mais, Senhor, se interessa por mim. Eu clamo a Ti, ó Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. A única pessoa que pode me guardar, me livrar, me proteger é somente o Senhor, porque eu não tenho mais ninguém, Senhor, de confiança, que eu possa deitar e dormir num lugar sabendo que aquela pessoa vai cuidar de mim. Somente o Senhor é a minha porção na terra dos viventes.
Atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são fortes, mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. Tira, Senhor, esse que está no cárcere das drogas, das más companhias, este que está no cárcere, acamado em cima de uma cama, este que está no cárcere do câncer, das doenças, das viroses, da tuberculose, este que está no cárcere da doença, da enfermidade, esse que está no cárcere, Senhor, da bebida alcoólica, é um alcoólatra, este que está no cárcere dos jogos, que tudo que ele ganha, Senhor, ele coloca fora, na esperança de ganhar um dinheiro fácil, está no cárcere, só perdendo. Quantos que estão no cárcere da destruição, da separação, do divórcio? Quantas crianças no cárcere? Crianças, ó Deus, que estão sendo tiradas de seus pais. Os pais estão perdendo a guarda dos seus filhos, porque não tem aonde abrigar essas crianças. São drogados, são moradores de rua, estão aí desempregados, perderam a casa, o banco tomou. Olha quantos, Pai, endividados. Olha quantos sendo perseguidos até por agiotas. Olha quantos sendo ameaçados de morte. Olha quantos, meu Deus, fugitivos, mudando de uma cidade para outra. Com medo, Senhor, de a qualquer momento alguém tirar a sua vida. E muitos têm sido, Pai, perseguidos. Davi se encontrava no cárcere. Ele disse, Senhor, livra a minha alma deste cárcere. Livra-me das mãos de Saul. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu quero que o Senhor me livre. Livre das mãos de Saul, porque eu estou cansado de tanto fugir. Eu estou cansado, Senhor, de ir de um lado para o outro. E ele ainda me descobre, e ele ainda consegue descobrir aonde eu estou. E ele ainda consegue me encontrar. E por muitas vezes, quase que eu perdi minha vida. Eu estou no cárcere. Tira a minha alma do cárcere, para que eu possa voltar a render graças ao Senhor. Quantas pessoas que não te adoram mais, Senhor. Não oram mais, não buscam mais. Quantos no cárcere, Senhor. No cárcere do desgosto, no cárcere, Senhor, da decepção, da depressão, da ansiedade, da crise de pânico, na depressão, no cárcere, meu Deus, hospitalizado, em coma, sedado, entubado, no cárcere, ó Deus, onde já perderam partes do seu corpo, onde já, Senhor, foi à falência alguns órgãos, onde já perdeu a visão, onde já perdeu a audição, pessoas que foram vítimas de acidente ou de doenças, que ficaram com sequelas, já não andam mais, estão no cárcere. E tem muitos pedidos, Senhor, tira-me deste cárcere, para que eu possa voltar a render graça ao Senhor, para que eu possa voltar a te servir, para que eu possa voltar a ter fé, a crer, a engrandecer ao Senhor. Quantos, ó Deus, que é só tribulação, é só angústia, é só lágrima. Olha para os traumatizados. Quantas pessoas, meu Pai, traumatizadas em ansiedade, em irritabilidade, sem paciência, triste, exaustos, com fobia. Quantos, meu Deus, fugitivos, correndo, meu Pai, de um lado para o outro, são fugitivos, não param em emprego, não conseguem nada. Quando as portas se abrem, que eles começam, Senhor, a se levantar, sempre tem algum sabotador. Os sabotadores estão aí até no meio da própria família, os invejosos, os negativos, aqueles, ó Deus, que estão aí, Senhor, para prejudicar, os maus influenciadores, que vive mal influenciando, desde as crianças até os idosos. Pai, quebra, Senhor, este cárcere, que toda a aliança, todo o pacto, seja, ó Pai, invalidado,
E que esta semana seja uma semana de bênção, Senhor, para aqueles que estão orando conosco. Que esta semana seja uma semana de vitória. Aqueles que estão aí prostrados, caídos, como Davi, escondido, enfiado lá dentro de uma caverna úmida, uma caverna escura, mas ele não podia sair, porque se alguém visse, não demoraria muito, Senhor, horas ou dias, para que Saul e os seus soldados o encontrassem. Então ele estava lá, Senhor, no lugar onde ele não podia manter o seu pai por perto, sua esposa, seus filhos. E segundo os estudiosos, há quase 10 anos, há quase uma década, Davi foi perseguido pelos inimigos, que cresceram o número de inimigos. Muitas pessoas queriam pegar Davi. Mas ele disse: Senhor, eu me tornei um homem irreconhecível. Ninguém mais me conhece. Ninguém mais sabe quem eu sou. Muitos não sabem nem se eu existo. Aquele que venceu Golias lá em Jerusalém, aquele que venceu o gigante, este não é mais conhecido de ninguém. Olha para mim, Senhor, porque Tu és a minha única porção na terra dos viventes. Pai, o Senhor é o nosso socorro nesses dias difíceis que estamos enfrentando na face da terra. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro, olha para as autoridades, meu Pai, os legisladores, olha, meu Pai, para os políticos, os criadores de leis, de decretos, os que trazem mudança para o nosso Brasil, ó meu Deus, não favorecendo, mas prejudicando o brasileiro, o empregador, o empregado, as famílias, as crianças, os jovens. Olha, meu Deus, como estamos rodeados e cercados pelos matadores de sonhos. O matador de sonhos está aí, Senhor, todos os dias, ceifando vidas, ameaçando, prometendo que vai tirar os sonhos. E o diabo, Senhor, o que mais ele tem tocado é naquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa família. Nenhum pai, nenhuma mãe se conforma de ver os seus filhos, de ver a sua família sendo encurralado, sendo prejudicado, sendo ameaçado. E nós temos vivido esses dias, Senhor, o matador de sonhos está aí, tirando o sonho de cada um, ó Pai. Tirando os filhos dos pais, tirando os pais dos filhos, tirando as oportunidades, tirando a fé, tirando, Senhor, a crença verdadeira, tirando as possibilidades, tirando as oportunidades, tirando, meu Pai, o que há de precioso que muitos conquistaram, o bom emprego, o bom ganho. Quantas pessoas, Pai, que têm um currículo impecável, estão aí desempregados, não consegue, Senhor, nenhuma porta se abre. E não é porque não tem estudo, não é porque não tem conhecimento, é porque o matador de sonhos está aí, Senhor. O perseguidor, o Saul espiritual está aí, perseguindo aqueles que ainda, Senhor, vão crescer, aqueles que ainda, Senhor, se assentarão em uma cadeira para liderar. Ó, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção para os ouvintes, para os inscritos do canal, para aqueles, Pai, que estão aí somando na grande corrente de fé, que oram conosco todos os dias, que curtem, que compartilham, que visualizam, que têm divulgado, que têm levado a palavra de fé, de esperança, de vida. Olha quantas pessoas, Pai, que estão à espera do socorro, à espera do milagre, à espera de que estes cárceres, essas perseguições sejam aniquiladas e este cárcere seja quebrado, para que muitos possam voltar, meu Pai, voltar para a igreja, voltar a te servir, voltar a te adorar, voltar a cantar, voltar a se alegrar, voltar a viver suas vidas. Olha quantos paralíticos, olha quantos em cima de uma cama inválidos,
Olha quantos, Pai, que sofreram um AVC, uma parada cardíaca, um aneurisma cerebral. Olha quantos com Parkinson. Olha quantos, meu Pai, com doenças incuráveis, com câncer. Como que um canceroso em cima de uma cama sofrendo, gemendo, vai te adorar, vai louvar o Senhor? Mas a partir do momento que o Senhor curar, que o Senhor realizar o milagre, com certeza essas pessoas vão, meu Pai, reconhecer o milagre, vão glorificar ao Senhor, vão voltar a render graças ao Senhor. Então cura, meu Pai, as crianças cancerosas, cura esta mulher, este homem, este jovem, este idoso. Olha para os asilos, olha para os orfanatos, olha para as cadeias, para as penitenciárias masculinas e femininas. Olha, Pai, aqueles que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, parentes e amigos de perto e de longe. Olha para a nossa casa, olha para a nossa vida, Senhor. Olha para cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa oração nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegra o coração dos contristados. Dê força e graça, dê alento, Pai. Dê alento, dê consolo. Dê conforto, meu Pai, aos que estão enlutados, que já tiveram perdas. Que a mão do Senhor alcance, meu Pai, a cada vida, cada lar, cada família, cada brasileiro. Olha para as demais nações, os países da face da terra. Olha a situação, meu Pai, de muitas nações, em guerra, em fome, em peste, em praga, em pobreza, em miséria, em desgraça. Que a mão do Senhor possa alcançar, meu Deus. Porque o Senhor é o nosso socorro. Nós contamos com o Senhor, que é o socorro presente no momento da angústia. Que a mão do Senhor alcance o necessitado. Venha livrar, guardar e proteger as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família e todos quanto nós amamos e todos quanto por quem nós temos orado. Que a mão do Senhor alcance, Pai. É o nosso pedido. Dá o livramento. Livra dos roubos, dos assaltos, dos sequestros, dos males, dos acidentes, dos atropelamentos. Nos livra, Senhor, de uma suposta guerra. Nos livra, Senhor, dos males, tanto espiritual como físico. Nos livra dos ataques espirituais. Nos livra dos ataques cibernéticos que podem acontecer a qualquer momento, trazendo prejuízo, trazendo morte, destruição em massa. Livra-nos dos ataques, das pestes e pragas que estão por aí, Senhor, as viroses, os vírus, as bactérias. Nos livra desses males, Pai. É o que nós te pedimos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou com fé, tenha certeza que não é só esta noite, mas toda esta semana, a mão do Senhor estará estendida sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o Senhor te guardará, te protegerá, te livrará de todo mal. Esteja sempre firme na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor, não saia da presença deste que pode nos guardar, nos livrar e proteger. Este mesmo salmista, ele disse lá no Salmo 27, verso 5, e o Senhor nos guardará, nos esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, estaremos seguros e protegidos. Só na presença do Senhor que nós podemos estar guardados, livres do mal e do perigo. Então permaneça na presença de Deus com esta fé, com esta confiança. Vamos continuar orando, buscando a Deus para que o Senhor realize grandes obras na nossa vida e na vida de todos que precisam. Deus abençoe vocês, continue orando nas vossas orações, apresente o Brasil, apresente os 27 estados brasileiros, apresente os municípios desses estados, dessas cidades, as cidades, né? E os municípios, para que Deus venha. São mais de 5.574 municípios, 75 municípios que existem em todo o território brasileiro. Então é muita gente precisando de socorro divino. E lembre disso, Senhor, guarda, livre e proteja, porque só o nosso Deus tem este poder.
Deus abençoe vocês que têm visualizado, curtido, compartilhado. Deixe o seu pedido de oração, se inscreva os que ainda não são inscritos, e os que já se inscreveram são todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos vocês com muita alegria e permaneçam firmes aí. Acione o sininho para não perder nenhuma oração. Assim que nós estivermos aí orando, nos preparando para postar novos vídeos, o próprio YouTube se encarrega de notificar. Ele vai avisar você que novas orações estão sendo postadas e assim você não perde nenhuma oração. Que às vezes durante o dia, tão ocupado, né? Tão cheio de tarefa, tão atarefado, você termina se esquecendo, né? Esquecendo de orar, esquecendo que tem alguém orando por você. Então o YouTube vai notificar, você vai receber no seu celular uma notificação. O YouTube notificando que tem oração lá no canal Mulheres Intercessoras. Você vai ouvir, vai orar conosco, vai compartilhar com mais pessoas para que mais vidas alcancem as bênçãos do Senhor. Certo, meus amados? É passo a passo, devagarinho, mas nós vamos vencendo e seremos vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da Evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe tua família, teus filhos, tua esposa, teu marido. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ricamente a tua família. Que esta semana seja uma semana de muita bênção para todos, de livramento, de vitórias. Que o matador de sonhos que está por aí rodeando não venha tocar na tua casa, na tua vida e na vida daqueles que você ama. Deus te guarde, te livre e te proteja. Fique na paz do Senhor Jesus e amanhã, segunda-feira, a partir das 6 da manhã, estaremos aqui com uma nova oração. Então não perca, não saia de casa sem orar conosco. Ouça a oração, ore junto e seja uma pessoa abençoadíssima.